Olá! Então, estamos aqui para mais uma aula prática de Zoologia de Invertebrados 1. Hoje, então, com o filo Annelida, né? Seguindo, então, o nosso roteiro. Peguem lá, roteiro da aula prática, filo Annelida. Lembrando que a parte do rotífera não vamos fazer, tá, pessoal? Porque não... Primeiro os encontramos e depois perdemos os rotíferos, né? E agora, então, vai ficar apenas a aula teórica com aqueles vídeos que foram mostrados do YouTube, né? Então, seguindo o roteiro, vamos para o filo Annelida, né? Letra A, plano básico corporal. Então, vamos pegar lá, olha só, um poliqueta, o exemplar, né, que foi formalizado no formol, depois colocado no álcool, né? É um poliqueta de praia, né? Aqui na nossa praia do Mar Grosso é possível encontrar ele. É um poliqueta Australonufis, é o gênero, e ele é utilizado como isca de pesca. Então ele é bastante explorado pela pesca esportiva, né? Que pegam ele para usar como isca. E a gente vai usar ele, então, aqui como nosso modelo anatômico. Lembrando que a gente sempre faz um estudo do plano básico corporal com o filo mais basal, com a classe mais basal, no caso dos anelídeos, que é a classe poliqueta. E aqui ele está com a parte terminal do corpo rompida, mas é uma espécie de poliqueta que pode chegar até 40, 50, 60 centímetros de comprimento, né? Esse aqui ele foi tirado na região mediana, cortado na região mediana, mas aqui é a região anterior, e para fazer o nosso estudo do plano básico corporal ele é suficiente. Então, o que a gente pode ver? O organismo, obviamente, multicelular, tecido verdadeiro, né? Triploblásticos, né? Porque a gente já vê uma estrutura corporal com uma cavidade interna, né? A gente já pode, né, prever um sistema musculatório, até pela estrutura corporal dele, né? Então, triploblástico e celomado, justamente porque ele tem essa estrutura cilíndrica, né? E essa estrutura, então, esse volume corporal cilíndrico, ele é sustentado por um celoma, por uma cavidade interna, né? E no caso dos anelídeos, esse corpo mole celomado, né, é organizado e sustentado por segmentos corporais, né? Disso deriva, então aqui a gente consegue ver na parte ventral a formação desses segmentos do corpo, né? Que aí sustenta esse corpo mole para que ele fique, né, nessa posição no ambiente. E ele é todo molinho, como um invertebrado não tem uma coluna, não tem um esqueleto interno que sustenta esse corpo mole, né? Esse corpo, então, é sustentado justamente por esse celoma interno, né? E a segmentação do corpo. Então, esse seria o plano básico corporal. Se vocês compararem com o último grupo que a gente viu, que foram os nematóides, né? Dá para ver a diferença. Lembra lá dos nematóides? Corpo vermiforme, pequeno tamanho, né? Um limite corporal, no caso dos vida livre, né? Dos nematóides de vida livre. Aqui eles são poliquetas, né? Também de vida livre, mas com tamanho corporal já maior. Isso já é uma característica derivada de ser um celoma verdadeiro. E esse celoma sustentado, então, por uma segmentação. Aqui nós temos exemplares de outra espécie de poliqueta, leonereis, que foram coletados hoje de manhã, eles estão vivos, né? São de ambientes, como vocês viram, né? Vou ver na metodologia de amostragem, né? No ambiente areno-lodoso, e vivem enterrados nessa lama, nesse substrato, né? Formando as galerias internas. Também as mesmas características do plano básico corporal. Esses dois
indivíduos que a gente viu, esses 2 exemplares, são poliquetas errantes, poliquetas que rastejam, né? Que vivem dentro, endofauna dentro do substrato ou epifauna sob o substrato. Diferente, olha só, da anatomia corporal desses outros poliquetas aqui, que são poliquetas tubículas, lembra que eu falei na aula? Que são poliquetas sedentários. Olha só a diferença da segmentação e da formação dessas expansões laterais dos parapódios. Então, são espécies mais derivadas, né? E onde teve uma redução dos parapódios justamente porque eles vivem dentro dos tubos. Imagina uma casquinha de sorvete e ele fica dentro desse tubo, né? E aqui são as brânquias. No caso, as brânquias lá dos poliquetas errantes são junto aos parapódios. Nesses dos poliquetas sedentários tubículas, as brânquias se concentram na região anterior, né, formando esse penacho branquial, que servem tanto para respiração quanto para alimentação. Né? Aqui tem um exemplo, ó, não é o tubo desse poliqueta, tá, pessoal? O tubo desse poliqueta se perdeu, mas é um tipo, né, de tubo, e aonde, por exemplo, se fosse o caso, né, dentro desses tubos estariam esses poliquetas nessa posição, com esse penacho branquial para fora do tubo, né? Só que com certeza esse tubo é um poliqueta menor, né? E para esse poliqueta um tubo maior. E aqui exemplos, né? Aqui não temos só os tubos, aí são outras espécies de poliquetas tubículas também, que eles formam esses tubos. Esse caso aqui, olha só, é um tubo tudo formado por pedaços de concha, cascalhos de concha. Então, o poliqueta secreta um muco na parede corporal dele, né? Como se fosse essa espécie aqui, mas não é, só usando de exemplo, né? Secreta um muco e as conchas da areia vão colando no entorno do corpo. E aí ele vai formando esse tubo. E aí ele vive dentro desse tubo, enterrado na areia, né? Aí ele também vai ter parapódios reduzidos, né? Porque tem uma vida sedentária, restrita dentro desse tubo. Que é um exemplo de um outro tubo também de poliqueta, que forma esse muco, e aí ele agrega lama, ó. Ele faz um muco bem lamoso, né? E faz um tubo lamoso em volta do corpo. Que eu não quero destruir, né? Porque é o nosso exemplar de poliqueta, outro exemplo de tubos. E esses aqui são tubos calcários, né? Formado em cima de uma outra concha, ó. Então, os poliquetas vão se fixando, secretando esse muco, que vai agregando o carbonato de cálcio do ambiente e vai formando esse tubo em volta do corpo. Aqui só temos o tubo, né? Não tem exemplar do poliqueta. Então, vimos um pouco do plano básico corporal, né? Dos anelídeos e dois modos de vida. No caso dos poliquetas marinhos, né? Modo de vida errante e modo de vida sedentário tubícula. Então, pessoal, seguindo o roteiro, letra B, as classes, né? Já foi um pouco repetitivo, né? Mas só para deixar bem completinho o roteiro. Classe poliqueta, poli, muitas, quetas, cerdas. Muitas, poliqueta, muitas cerdas. Como você já pode ver aqui, né? Muitas cerdas laterais do corpo, como é possível ver no vídeo, né? Do poliqueta, aquelas expansões laterais dos parapódios com muitas quetas. E no caso da classe poliqueta, né? Existem os poliquetas errantes e os poliquetas tubículas sedentários, como já vimos. Classe oligoqueta, oligo, poucas quetas, né? Tanto que, se a gente pegar aqui a minhoquinha terrestre, né? Olhando na lateral dos segmentos, né? A gente não vê essas expansões, essas quetas, né? Só vai ser possível ver essas cerdas laterais na lupa. Então, classe oligoqueta, no caso, essa aqui é um oligoqueta terrestre, né? As minhocas terrestres, mas também existem oligoquetas aquáticos, tanto marinhos como de água doce.
que são segmentados, né? Só que com poucas cerdas laterais. No caso dos aquáticos, oligoquetas marinhos, diferente dos poliquetas, não tem aquelas expansões laterais que a gente chama de parapódio. E por fim, então, a classe Hirudinea, né, que vamos ver melhor sobre a lua. Então, classe Hirudinea, né? Lembra que falamos na aula teórica, né, que a classe Hirudinea ela tem um número fixo de 33 segmentos internos, né? Aqui não tá legal porque o nosso material tá muito formalizado, já muito antigo, ele perdeu nessa segmentação aparente da cutícula, que aí é uma segmentação, como eu falei, aparente, só externa, né? Mas internamente é um número fixo de 33 segmentos. E aqui, e uma característica também, uma ventosa anterior, né? Lembrando então o hábito alimentar hematófago, né? Sugador de sangue. E então, caracterizando então essa sanguessuga, a classe Hirudinea. Então, aqui podemos ver o sistema circulatório dorsal, né, pulsando o sangue, cada segmento com um par de parapódios, com muitas quetas, que faz esse ancoramento, né, do movimento peristáltico. E esse sangue, se vocês repararem, ele tem um sistema venoso que vai até as brânquias laterais, ó. Em cada segmento que tem um parapódio, um par de parapódios, também tem um par de brânquias que é irrigada por esse sangue. Então, o sangue vai até essas laterais, essas expansões, ó. Tá vendo? Irriga de sangue, ó. Oxigena nas brânquias e retorna para o sistema circulatório fechado. E cada segmento tem muitas quetas, ó, no aumento máximo, que são essas cerdas laterais. E essa expansão, tipo uma folhinha que tem no parapódio, é a brânquia. Depois nós vamos fazer um corte, colocar o microscópio, daí vai dar para ver melhor. E aqui, ó, chegando outro, esse que é um bebê poliqueta. Não, não é o bebê, que tinha os juvenis. Tem uma larvinha por aí na placa. Mas dá para ver a região anterior, o aparato sensorial, os cirros cefálicos, o celo. Aqui é o pigídeo, o último segmento. Esse aqui tá sem cabeça. Aqui. Os celos, cirros cefálicos, tudo sensorial. E toda essa região anterior é o prostômio. E aquele segundo segmento depois da cabeça é o peristômio. E depois começam os segmentos com os parapódios laterais. Aqui é o pigídeo, o último segmento do corpo, também diferenciado, com um cirro caudal. Sangue pulsando, sistema circulatório dorsal. E olha as veias das brânquias laterais. Conforme pulsa, esses parapódios são bem vascularizados, né? E o sangue vai até as brânquias para oxigenar. Cada segmento também tem um gânglio nervoso, né? Que recebe informação através de um cordão nervoso longitudinal que atravessa todo o corpo. E cada segmento com um par de gânglios nervosos que dá a resposta motora. Leva, né, uma informação
sensorial lá da região anterior, corre através de um sinal nervoso, né, pelo cordão longitudinal e chega nos gânglios segmentares, que dá então a orientação para o músculo, né, e tem a resposta motora do movimento. Então, pessoal, aqui é um zoom, né, num poliqueta, mostrando as expansões laterais, os parapódios, com as quetas, né, que são essas cerdas, essas pontas tipo folhinhas, né, formas foliáceas nos parapódios são as brânquias, que são bem vascularizadas. Olha só, o cordão dorsal sanguíneo, né, e aí as veias indo ramificando para os parapódios e fazendo toda uma terminação venosa nas brânquias, oxigenando. Todo aquele espaço interno formando um tubo é um tubo digestivo, né? E o espaço entre o tubo digestivo e essa epiderme externa é o celoma, é a cavidade corporal, onde está tendo aqueles fluxos, né? São fluidos corporais que estão dispersos nesse celoma. E essas células provavelmente são ovócitos, né? Células germinativas que vão maturar, que ficam dispersas no celoma, na cavidade corporal. Aqui então é nosso exemplar, né, do nosso ligoqueta, da minhoca terrestre cortada ventralmente, né? Como é um animal muito pequeno e o bisturi é bem afiado, né? É difícil controlar de modo a cortar sem estragar a região interna, né? Precisaria de um exemplar de minhoca maior. Mas aqui fazendo o corte, né, o que fica bem perceptível aqui já da região anterior, né? O que é essa cavidade celomática? Que é todo esse espaço interno do animal, né? Que fica aqui, ó. Aqui é a epiderme, todo esse espaço interno é a cavidade celomática, onde estão dispostos os sistemas. Então aqui teria o sistema digestório completo, o papo, a moela, depois formando um estômago e vindo aqui todo o intestino, né, que foi cortado. Todo esse sedimento, essa areia, né, é o intestino que vai ao longo de todo o corpo. E essas marcas aqui cortou o sistema circulatório, né? Essas expansõezinhas aqui me parece serem a musculatura desse coração dorsal, né, que faz o bombeamento do sangue. Então teria um sistema digestivo interno, um tubo digestivo interno e que foi estourado, né, onde estava esse sedimento internalizado, um sistema sanguíneo fechado, sistema circulatório fechado com os corações, né,
O sistema nervoso também não aparece aqui, que foi cortado, né? Mas é um cordão longitudinal também com um par de gânglios em cada segmento, mostrando então essa estrutura interna, né? Mas o que fica mais interessante aqui para ver é para entender o que é esse celoma, essa cavidade corporal interna. Assim como nesse outro exemplar aqui, que é aquele poliqueta tubícula, né? A gente também fez um corte. Ele já era um animal fixado, né? Dá para ver as vísceras, aqui o tubo digestivo, né? Interno, e que ele fica disposto, então, nessa cavidade corporal, né? Nesse tubo que é o corpo, a cavidade corporal que é o celoma, o tubo digestivo interno, que é aquele tubo ali, né? E aí tem o sistema circulatório dorsal, as gônadas que vão se dispor nessa cavidade celomática, né? Então tem um espaço interno onde ficam dispostos os sistemas circulatório, excretório, nervoso, né? Que são formados a partir do tecido da mesoderme do embrião. E olha só, e essa musculatura, né? Um tecido muscular que dá essa sustentação para o corpo, junto com a formação dos segmentos, também auxilia na estruturação para esse animal manter essa estrutura do corpo cilíndrica. Então, vocês podem já fazer uma comparação, né, da anatomia desses animais, dos anelídeos, e o padrão comportamental comparado com plateuminte, comparado com nematóide, né, plateuminte que é acelomado, os nematóides que são pseudocelomados, e os anelídeos, um celoma verdadeiro e segmentado. Olha a diferença do comportamento, do padrão da anatomia corporal, da morfologia corporal e do padrão do comportamento de deslocamento, principalmente, né, condicionados por um aparato sensorial característico de cada um. O sistema nervoso é diretamente relacionado com o sistema locomotor, com o sistema muscular.